para contar, porque o inimigo se levanta, né, contra as nossas vidas, nós temos dificuldades, temos adversidades, e Deus sempre nos dá o livramento, porque isso é bíblico, né? Que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas, né? Então são muitas coisas que eu poderia falar, né? Então eu vou tentar resumir de uma maneira assim, né, mais objetiva, principalmente focando na nossa estadia aqui em Porto Velho, né? Eu nasci num lar cristão, né? Então, desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu já frequentava os cultos, né? Participava das coisas da igreja. Então, para mim, servir a Deus sempre foi algo presente na minha vida, né? E às vezes a gente tem assim aquela falsa ideia de que quem nasce na igreja vai necessariamente, tipo assim, filho de crente é um crentinho, né? Que ele vai crescer ali e ele vai se converter de uma maneira assim, né? Já está convertido, né? Já nasceu convertido. E não é bem assim, né? Porque durante um bom tempo assim da minha vida, talvez assim até uns 10, 11 anos, ir para a igreja era um costume. Eu gostava muito de ir, mas eu não entendia muito, talvez, o significado daquilo, né? Mas eu sempre gostei muito de participar, então eu participava desde as classes dos pequeninos até, né, adolescente. E eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, né? Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, 9 anos, e foi lá em Assunção. Eu lembro até hoje, tinha um pastor cubano, se eu não me engano, que estava pregando lá em Assunção, e ele pregou sobre cadeias. E ele até cantou uma música, né, em espanhol, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió, y ahora que ya soy libre, alaba mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió. Que fala que eu tinha cadeias que me envolviam, mas Cristo, né, quebrou aquelas cadeias. E naquele dia eu entendi que mesmo eu vivendo na igreja, né, eu tinha cadeias, mesmo sendo uma criança, né, e ele fez o apelo e eu fui na frente, né, até hoje eu não me esqueço disso. E eu continuei, né, servindo a Deus. No dia 25 de março de 2001, eu me batizei na Igreja de Deus, né, com o pastor Neilton lá em Casa Verde, que muitos dos pastores conhecem, né, e comecei a trabalhar na igreja, né. Teve até o episódio da filha do pastor Orestes e da irmã Marlene, que foram lá, ela deu um curso para ser professor de criança, né. E eu participei desse curso e desde então eu comecei a dar aula para as crianças na igreja, eu comecei a trabalhar muito forte na igreja. Só que eu sentia que Deus tinha alguma coisa na minha vida. Então quando eu tinha 16 para 17 anos, que era a época de ir para o seminário, né? De ir para o ensino médio, eu gostaria eu queria fazer o seminário, eu queria estudar teologia. Mas na época o meu pai, assim, não tinha condições de pagar, era longe, não tinha como que eu ia para Curitiba, como que eu vinha para o norte, né? Não tinha, era humanamente impossível, assim, né? Só que eu entreguei para Deus. E nisso eu fui contemplada com uma bolsa para a universidade no curso de letras. E um pastor, né, muito querido, um pastor da Igreja Batista, falou para mim dessa forma. Ele falou assim: Nádia, se você tem o desejo de servir a Deus, faz o curso de letras. Você vai ser uma professora, você vai poder ter seu salário, você não vai precisar ficar dependendo assim muito da obra, né? E eu entendi daquela forma. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu fiz letras, gostava muito do curso, sempre gostei muito de estudar. E sempre entregando assim a minha vida nas mãos de Deus, né? O que Ele queria para mim no futuro. E tudo aconteceu na minha vida muito rápido, né? Essas questões de estudo, né? Porque eu me formei com 20 anos e com 20 anos eu entrei no mestrado numa cidade distante também, né? Mas aí eu já era formada, eu poderia ir, eu fiz o mestrado, né? Nesse meio tempo eu me casei, né?
E logo em seguida, Deus me abençoou assim com uma oportunidade de entrar no doutorado. Então foi tudo uma coisa em cima da outra. E eu fiz o doutorado também. Quando eu estava no terceiro ano do doutorado, porque o doutorado são 4 anos, né? Eu fazia no estado de São Paulo. Eu comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida, né? Porque até então eu estava estudando tanto, mas eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu não tinha emprego, eu não tinha, né? Não tinha muitas coisas. E a cidade onde a gente morava não tinha muitas condições assim de eu ter um crescimento profissional. Eu até passei no Instituto Federal lá de Nova Andradina, fui chamada, né? Quando eu fui entregar os meus diplomas, como a vaga era para língua espanhola e eu falo espanhol e eu tenho vários cursos de espanhol, mas eu não tinha a habilitação em língua espanhola, letras espanhol, né? E aí foi negada a minha entrada, né, nesse concurso. E eu entrei na justiça, tudo, mas eu não consegui. Eu lembro que na época, assim, eu chorei muito, eu me desesperei muito e eu falava assim, meu Deus, parece que todo mundo consegue as coisas e eu não consigo, né? Eu estudo tanto, né? A gente se coloca assim pra Deus, né? Aquela posição de vítima pra Deus. Ai, Senhor, eu trabalho tanto na tua obra, eu faço tantas coisas, eu estudo, eu me dedico, eu passei. E eu não entendi, assim, por que eu não tinha conseguido. Porque vários amigos meus que fizeram, conseguiram. E ali era na cidade, né? Em casa, praticamente, né? E eu fiquei muito frustrada. E eu lembro que eu orei a Deus e falei, ai, Senhor, agora que seja o que o Senhor quiser. E aí no ano seguinte, era o ano assim que todo mundo falava assim, faça o concurso, porque era aquela época que ia trocar de governo, de Dilma, de não sei o quê. E abriu um monte de concurso, as universidades abriram e todo mundo falava assim, é agora porque depois vai ficar difícil de assumir concurso. E eu fiz um propósito com Deus no ano de 2014 para 2015. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me direcione o que eu tenho que fazer. Se não for para eu assumir um concurso federal, se não for para eu trabalhar na minha área, então que o Senhor me mostre, eu vou ficar aqui, eu vou tentar, né, ser feliz aqui, porque algo faltava para mim ali na Nova Andradina, né? Faltava essa realização profissional. E aí eu estudei muito. Em 2015, assim, eu viajei, eu e o Abner praticamente viajamos o Brasil inteiro, né? Nós fomos para Fortaleza, nós fomos para Santa Catarina, nós fomos para Manaus e cada concurso nunca dava certo. Ou eu ficava em terceiro, ou eu ficava em quarto e nunca dava certo. E quando abriu o concurso para Porto Velho, eu falei, eu vou fazer, né? E eu me inscrevi. Né? A gente veio, o Valdeir veio comigo. E quando eu estava fazendo a prova ali, né? Eu senti alguma coisa assim de Deus, que Deus me falava assim, alguma coisa diferente eu senti. Eu até falei com o Valdeir, eu falei assim, eu não sei, parece que aqui eu sinto que vai ser aqui, né? Fiz a prova, tudo, né? E aí depois tem a prova didática, fiz também. E aí quando saiu o resultado final, eu fiquei em segundo. E eu tava lá no aeroporto de Brasília, né? Quando eu vi lá na internet o resultado em segundo, aí eu chorei. Chorei naquele aeroporto, chorei, que eu saí de lá com o Valdeir, calma, vai dar certo. Mas eu ficava pensando assim, por que nunca acontece, né? Eu falava, mas eu senti alguma coisa, né? Aí não deu certo, voltamos pra casa. Continuamos na igreja, continuei trabalhando, né? E o tempo passou. Eu tinha já esquecido. Assim, esquecido não, que a gente nunca esquece, né? Mas assim, já nem lembrava mais, não contava mais. Aí um dia eu tava em casa, o telefone toca. É uma professora aqui da Unir. E ela falou assim, Nádia, o candidato que passou em primeiro lugar, ele não conseguiu assumir o concurso por conta de umas documentações dele, porque ele era estrangeiro, né? E aí ela falou assim,
a publicação no Diário Oficial vai sair na próxima semana. Então, se você tiver interesse de vir, comece a ver seus documentos. Eu não acreditava, assim, né? Aí foi aquela emoção, aquela angústia, aquela coisa, porque você tem um mês para assumir o concurso, né? Você tem um mês para vir para cá, assinar os documentos e depois mais 15 dias para voltar. E foi aquele alvoroço todo. A gente veio, eu vim com o Valdeir, nós íamos numa caminhoneta com as coisas em cima, sem saber onde era a casa, sem conhecer ninguém, né? E a gente veio para cá. E quando foi para eu assumir, a gente teve que voltar. E quando eu estava vindo, voltando, estava eu, o Abner e o de Stefan. Foi uma viagem muito difícil quando eu vim, né? Definitivamente que eu vim para tomar posse. Parece assim que tinha forças que não queriam que a gente chegasse. Porque o carro, assim, para vocês terem uma ideia, os 4 pneus do carro furaram. Né? O meu irmão, ele trocou, né, o step, aí depois parou numa borracharia, teve que arrumar de novo aquele outro. E aí quando a gente estava em Jaru, mais ou menos, já era noite e eu tinha que estar aqui no outro dia, senão eu ia perder o concurso, porque era o último dia, né, que eu tinha para assumir. E aí a gente estava vindo, a estrada muito esburacada, né, e aí de repente o pneu do carro estoura mesmo, assim. E aí meu irmão para o carro, no meio do nada, no meio do mato, e aí ele vai olhar, o tanque estava vazando, passou um carro, assim, que foi nos ajudar, o homem viu que o tanque estava, ele falou assim, esse carro aqui vai explodir. Aí eu falei assim, meu Deus, parece que é uma coisa assim, né? Aí eu tirei os documentos, porque era o que eu precisava para estar aqui. E a gente ali não tinha sinal de internet, não tinha sinal de telefone, até que a gente conseguiu um guincho. E aí meu irmão conseguiu chegar na cidade de Ouro Preto, né? Na cidade de Jaru, e eu vim terminar a viagem de ônibus, porque senão não ia dar tempo. E no outro dia, né, que meu irmão foi na oficina, o carro não tinha nem estourado o pneu, só tinha murchado o pneu, não tinha vazamento nenhum. E assim, se o caminhoneiro não tivesse visto junto, e a gente poderia ter tirado foto que tava ali. Então, eu sei que era alguma luta espiritual mesmo para que a gente não chegasse. Tinha, né? Eu sei que era o inimigo que não queria que a gente chegasse aqui em Porto Velho, porque sabia que Deus tinha um plano pra gente aqui, né? E aí a gente chegou, né? Chegamos, ficamos assim. E o que eu aprendo disso, olhando para trás, eu vejo assim, é que vale a pena sonhar, né? Porque eu até falei pra Marciele ontem, se vocês vissem a escola onde eu estudei, né? Eram 3 professores para dar aula de todas as matérias. Se alguém olhasse para aquelas crianças ali e falasse assim, olha, vai sair uma professora, vai sair alguém, né, com estudos, ninguém ia acreditar. Era como José, ninguém acreditava no sonho de José. Mas eu sabia, né, que valia a pena confiar em Deus. E eu posso dizer assim, Valdeir é minha testemunha, minha mãe é minha testemunha, não falo pra me engrandecer nem nada, mas porque eu me sinto uma serva do Senhor, assim, eu nunca deixei de servir a Deus. Eu nunca deixei de ir para a igreja para poder estudar, eu nunca deixei de fazer as coisas de Deus para poder trabalhar. Deus sempre foi a minha prioridade. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, né? Hoje eu tenho um cargo numa universidade federal. Deus me agraciou de uma maneira assim incrível, porque eu dou aula no mestrado. Deus me deu assim um cargo
cargo de chefia lá dentro da universidade. Então, assim, quando eu sento lá, às vezes, naquelas bancas que as pessoas falam assim, professora, doutora Nádia aqui, e aí começa a falar das minhas formações, das minhas coisas, aquilo nunca chegou no meu coração, porque eu sei que tudo aquilo que eu sou vem de Deus, porque sem Ele eu não teria conseguido. E quando houve esses projetos, né, de vir a Igreja de Deus para cá, eu e a minha família dissemos, eis-nos aqui, né? E a gente tem dito isso, né? E quando a gente diz, eis-me aqui para o Senhor, Ele trabalha nos seus sonhos, Ele trabalha nos seus planos. Então, talvez, se eu tivesse ido para o seminário, se eu tivesse feito teologia, teria sido tudo diferente. Mas eu não deixei de servir a Deus porque eu não fui. Eu não deixei de ser um canal de bênçãos porque eu não fui. E Deus tinha um propósito da gente estar aqui hoje, em Porto Velho, né, no dia 20 de maio de 2018, porque lá no passado Ele já sabia. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, né? Nunca deixe de acreditar que Deus vai mudar a nossa história, porque Ele muda, e Ele muda de uma maneira assim que no futuro você vai ver e vai falar assim, meu Deus, como vale a pena, né? E tudo que eu posso dizer que hoje, assim, se eu fosse contar, né, do Abner, se eu fosse contar de tantas coisas que Deus fez, né? Em tudo eu posso dizer que Deus é fiel, né? Amém. Glória a Deus.